Este vídeo irá falar sobre alguns dos discos que me influenciaram a gostar do estilo e que me deram pela primeira vez o acesso ao nosso chamado rock, principalmente internacional. Então, se você quer saber como esses discos de novela me influenciaram e que músicas realmente faz sentido o que eu estou falando, então vem comigo que eu vou falar agora. Fala galera do canal Chipados, hoje Ideraldo Maia trazendo para você uma grande novidade. Você sabia que eu comecei a ouvir rock através dos discos de novela? Legal! Bem louco! É isso mesmo, não sinto vergonha disso não. Essa gente inventa cada coisa! Não. Nasci numa cidade do interior e a gente não tinha acesso à música. Então as grandes novelas traziam pra gente uma espécie de greatest hits. E muitos artistas de rock eu fui conhecer logo ali. Então quando eu comecei a ouvir rock, lá no início dos anos 80, na verdade segunda metade, entre 85 e 92, a gente praticamente não tinha como consumir. Só que preço, olha! Conjunto System Gradiente 80 watts com equalizador gráfico de 2 faixas, duplo cassete e entrada para CD e vídeo. Rack adicional. Só 2.980.000. Você pode... Discos eram caríssimos e a gente não tinha condições. Eu venho de uma família muito pobre, então o que acontecia? A grande solução eram os discos de novela, que eram coletâneas e a partir dali a gente começava a conhecer bandas como Scorpions, Foreigner, ouvia Gary Moore, Dire Straits. Para nós isso era revolução, porque não era fácil ter acesso a um Money for Nothing ou ter acesso a um Blackout. A gente tinha fragmentos e que mais tarde, quando eu passei a ter 13, 14 anos, eu comecei a consumir álbuns dessas grandes bandas. Então vou apresentar para você agora alguns discos que foram surpreendentes e que me levaram a gostar do estilo. O primeiro disco, que é inacreditável, que eu quero apresentar para vocês, é esse aqui, ó. O da novela Top Model. Esse disco, sem dúvida nenhuma, foi um disco que me surpreendeu, pois foi a primeira vez que eu fui ouvir Led Zeppelin, gente. Led Zeppelin foi tema dessa novela, e nada mais nada menos do que a canção Stairway to Heaven. É importante lembrar também que eu fui ouvir o Hunt também com a música Heaven. Essas duas principalmente me marcaram demais. E ainda tinha canções pop como Stay do Oingo Boingo e também a gente tinha da Tina Turner. Saca só um trecho dessas canções que eu acabei de dizer. Outro disco também que foi surpreendente foi o da novela Roda de Fogo. A novela Roda de Fogo trouxe pra gente, Gênesis, do álbum Invisible Chuck, inclusive com a música Invisible Chuck, que foi um grande sucesso, um grande trabalho, e eu fui conhecer o nosso amigo Phil Collins através dessa canção. Outra canção que me marcou demais foi ver outro grande artista também, que foi Peter Gabriel, através da música Sledgehammer, né, que foi sem dúvida nenhuma uma grande canção. E foi aqui que eu fui ouvir também o Dire Straits com a canção Why Worry. Confere aí um trechinho de cada uma dessas músicas para ver se faz sentido ou não faz, e se disco de novela realmente não ajuda a curtir rock. Outro disco que sem dúvida nenhuma a maioria das pessoas possui é este disco aqui, ó, a trilha sonora de A Gata Comeu. A trilha sonora de A Gata Comeu é muito interessante e é importante ter uma curiosidade sobre esse disco. Esse disco saiu uma primeira versão com um tema de uma música da Madonna e essa música mais tarde a Madonna não autorizou. Então aquelas pessoas que compraram os primeiros discos tiveram a música da Madonna a mais. E a versão que eu tenho, infelizmente, não é essa. Mas aqui a gente tem clássicos, né? Sendo que a música que mais marcou, sem dúvida nenhuma, aqui as pessoas foi Heaven, do Bryan Adams. Uma música extremamente forte de hard rock e pop, né? Não tão radical, mas que marcava-se muito. A gente tinha também a música The Here Is On, que foi tema do filme Um Tira da Pesada, com Ed Murphy, e vários outros sucessos.
Uma música também que é muito importante aqui foi que eu conheci a carreira solo de Freddie Mercury com a canção I Was Born to Love You, que sem dúvida nenhuma vocês devem conhecer. E também a gente conheceu um lado da faceta solo do Mick Jagger do Rolling Stones com a música Just Another Night. Sem contar que aqui a gente tinha ainda Everything I Need, do Man at Work, e nós tínhamos sem dúvida nenhuma uma canção que marcou muitas pessoas, que foi Every Time You Go Away, de Paul Young, que foi tocada inclusive no Live Aid. E você que quer saber, não se esquece, aqui no canal tem um vídeo sobre o Live Aid. Confere lá. E agora veja um trechinho dessas canções que eu acabei de dizer aqui. Mais um disco importante, sem dúvida nenhuma, nessa jornada foi o da novela Vale Tudo. Uma novela que marcou, né, Quem Matou Odete Roitman, que foi um tema nacional que a gente pôde questionar, e aqui a gente conheceu um retorno às raízes de Rod Stewart com a música Lost in You. A gente teve também uma canção aqui que marcou muito, que foi a canção de Tracy Chapman, que trazia a ideia do folk explodindo nas rádios com a canção Baby Can I Hold You. E sem contar que a gente tinha a grande voz de Whitney Houston. Esta novela Corpo a Corpo trouxe para mim uma das canções que sem dúvida nenhuma são uma das baladas mais pesadas já construídas por uma banda de hard rock e heavy metal, que é do Scorpions, a grande canção Still Love Me. Outra canção também foi Joe Cocker com Edge of Dream, que sem dúvida nenhuma vai marcar. E uma música que apresentou ao mundo um dos grandes músicos e guitarristas de todos os tempos, que foi Prince, através da canção Purple Rain. Já nessa trilha sonora da novela Mico Preto, a gente tem uma canção, eu vou destacar mais ela do que as demais, porque essa música me marcou muito. É a canção do Gary Moore, Still Got the Blues. Já a novela Cambalacho também vai trazer pra gente uma música muito interessante, que é a The Captain of the Heart, do Dublin. Aqui, sem dúvida nenhuma, minha música mais do que importante é ouvir Joe Cocker com Don't Love You Anymore, que sem dúvida nenhuma é outra balada arrasa quarteirão, da mesma forma que Still Love You. E sem contar que esse disco também trazia pra gente outra música que tinha um grande trabalho de guitarra, que era Rogue Boy, do ZZ Top. Ou seja, mais um petardo de grandes canções do rock sendo apresentado para todos, inclusive para aqueles que não curtiam o estilo, mas que agitavam ao som dessas músicas. Agora, outra novela marcante foi essa aqui, ó, De Quina pra Lua. De Quina pra Lua tem uma das canções, sem dúvida nenhuma, que marcaram geração, que é Forever Young, do Alphaville. Uma música pop, mas que já teve inclusive versões mais rock e hard rock. E é uma música também que é feita por vários acústicos e uma música que marcou toda uma geração. E aqui eu conheci também a canção Never, do Heart. Esse álbum internacional da trilha sonora da novela Mandala traz pra gente o We Are Without You, do U2. Outra grande canção que tem aqui é Never Say Goodbye também, do Bon Jovi, uma balada do álbum Sleeping in the Wind. E para fechar esse quadro de hoje, eu quero apresentar a trilha sonora da novela O Salvador da Pátria Internacional. Para quem se lembra do antigo Sassamutema. Houve um momento em que a Globo realmente fazia novelas que acabavam envolvendo a gente, porque o brasileiro não era acostumado com série, ele é acostumado com novelas, né? Mas foi um período extremamente produtivo. A gente tem aqui
I'll Be There For You do Bon Jovi, que é uma grande balada onde usa-se cítara e tudo mais, que realmente marcou a estrutura. A gente tinha Two Hearts, que era uma canção novamente do Phil Collins, que tinha uma grande batida e uma grande estrutura. A gente tinha Holding in Your Arms, do Rick Astley, que sem dúvida nenhuma marcou toda a nossa geração. E sem dúvida nenhuma nós tínhamos da banda Stryper, I Believe in You, que é Eu Acredito em Você, que poucas pessoas sabem que é uma banda de white metal e que defende Jesus Cristo. Então o I Believe in You que ele fala aqui é que eu acredito em Deus. É isso mesmo, uma música de white metal sendo colocada dentro de uma novela. Então, sem dúvida nenhuma, esses discos de novela marcaram toda uma geração. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixe aqui nos seus comentários aqui se você quer que eu continue falando de mais discos de novela que marcaram a geração e que me influenciaram a gostar de rock. É claro que vocês que estão acompanhando o canal percebem que eu futuramente passei a conhecer as bandas, os artistas de uma forma geral e os seus álbuns na totalidade. Passei a gostar de coisas extremas, desde Sepultura e Sarcófago a coisas extremamente pop, até mesmo como Michael Jackson. Mas sem dúvida nenhuma, essa fusão desse gosto, ele começou a surgir e, por incrível que pareça, nos anos 80 isso rodava em rádio, gente. Você ligava a rádio e era isso que você ouvia. Você ouvia sertanejo, você ouvia pagode, você via vários estilos de música, mas você tinha uma presença exatamente deixada para o rock. Não só na questão da rádio como da TV. É um tempo que dá muito saudosismo e muita saudade na gente. Mas é isso aí. Então eu vou ficando por aqui, dê o seu like aí e não se esqueça de se inscrever no canal, pois Chipados com Ideraldo Maia vai sempre abordar com você a cultura pop. Eu quero continuar fazendo esse trabalho com muita qualidade e dedicado a você que está sempre marcando presença aqui. Valeu!